estrangeiro ele pode ter todos os imóveis comerciais e residenciais dentro de uma cidade, ou que o dinheiro der conta de comprar sem limite. E por que ele não pode ter uma fazenda? Não é uma proposta que libera geral o país para que se compre deliberadamente todas as fazendas, sejam pequenas, médias ou grandes. Muito pelo contrário. O parlamento está aberto a uma agenda liberal, a projetos que sejam bons para a economia, que gerem emprego, gerem renda. Senador, o senhor tem um projeto para compra de terras brasileiras por estrangeiros. Essa é uma questão polêmica que a Advocacia Geral da União já teve uma decisão no passado a respeito. Por que o senhor apresentou essa proposta? Bom, é importante a gente ressaltar que o projeto ele tem um nome e esse nome ele tem sido muito bem aceito. Terra para mais empregos e mais alimentos. Nós estamos já há praticamente 10 anos com uma restrição da AGU, Advocacia Geral da União, que fez uma interpretação restritiva da nossa legislação, que impossibilitou, ou seja, que impediu a compra ou arrendamento de terra por estrangeiros em qualquer nível, porte e objetivo. Então, nós tivemos, durante esse período de 10 anos, a impossibilidade de ter bons parceiros que são estrangeiros, que pudessem investir no agro brasileiro e, com isso, gerar milhões de empregos, divisas e também trazer inovação e tecnologia de outros países para o Brasil e, claro, proporcionar maior eficiência ao agro brasileiro. Esse projeto foi apresentado de uma forma muito conservadora, definindo critérios, estabelecendo limites para que essa compra ou esse arrendamento pudesse acontecer. Não é uma proposta que libera geral o país para que se compre deliberadamente todas as fazendas, sejam pequenas, médias ou grandes. Muito pelo contrário, é um projeto que foi construído em conjunto com o governo federal, com o setor produtivo, com os ambientalistas, com os militares e sempre tendo uma preocupação que é fundamental com a preservação do meio ambiente, com a nossa soberania, que é algo inegociável, e também que pudesse proteger o próprio produtor brasileiro de uma determinada concorrência predatória ou que pudesse inflacionar o preço de terras aqui no país, que não é esse o objetivo do projeto. O medo geralmente é pela questão da soberania, de se vender essas terras e de repente você tem um município inteiro, até o país inteiro, dos estrangeiros. Como que o senhor blindou isso no projeto? Então, a gente pegou outras versões de projetos semelhantes que já haviam, estavam tramitando aqui tanto no Senado quanto na Câmara Federal e procuramos pegar tudo que fosse problema e que pudesse ser objeto de resistência à tramitação e aprovação do projeto e resolvemos vacinar o projeto, deixar esses problemas de lado. Por exemplo, as faixas de fronteira, que sempre foi uma preocupação que os nossos militares têm com toda a razão, de que nós pudéssemos ter um afrontamento à soberania do país. Então, na proposta, ficou restrita a compra de terra por estrangeiros nessa faixa que é a divisa do Brasil com os outros países. É uma faixa de 150 quilômetros de extensão, do sul até o norte do nosso país, fica restrito para, assim, preservar a nossa soberania nacional. Tivemos também o mesmo cuidado com a nossa floresta amazônica. Sempre existiu por parte das ONGs e dos ambientalistas uma preocupação de que a abertura para o estrangeiro de compra ou arrendamento de terra poderia estimular ou favorecer o desmatamento da Amazônia. E, portanto, a gente resolveu também criar essa restrição no projeto à compra de áreas dentro do bioma amazônico, que é composto por 6 estados do país. Tem uma restrição de limite também, limite de um município que pode ser vendido a estrangeiros? Exatamente. Existia uma preocupação dos nossos produtores que essa abertura ao estrangeiro, a esse bom parceiro, pudesse, de repente, inflacionar o preço das terras ou gerar uma concorrência desleal. Por esse motivo, a gente adotou dentro do projeto um critério que estabelece que no máximo 25% por município que poderão ser adquiridos por estrangeiros, sendo que desses 25% até 10% da mesma nacionalidade.
Então, dessa forma, a gente conseguiu contemporizar essa preocupação que os produtores brasileiros têm com toda a razão. Senador, essa é uma iniciativa também para resolver a questão do mercado de terras, da venda de terras que caiu nos últimos anos com a crise econômica? Olha, não resta dúvida de que nós estamos passando pelo melhor momento nos últimos 8 anos, que é o período que eu estou no Congresso Nacional, em que nós temos um ambiente político favorável para a aprovação desse projeto. Prova disso que nós aprovamos recentemente a MP da Aviação, que permite também a compra de companhias aéreas por empresas estrangeiras e, claro, que isso com o objetivo de gerar uma concorrência e também os preços mais acessíveis das passagens aéreas. Foi um bom termômetro. Isso significa que o parlamento está aberto a uma agenda liberal, a projetos que sejam bons para a economia, que gerem emprego, gerem renda. Um outro fator importante é a economia mesmo. Nós estamos passando por um momento difícil de alto índice de desemprego, a economia infelizmente não tem crescido e, portanto, as pessoas estão mais abertas também a projetos que flexibilizam a economia e que possam gerar mais ambiente de negócio. Então, eu estou muito otimista, principalmente porque não tem sentido você dar um tratamento ao estrangeiro numa cidade de uma forma completamente diferente que no campo, no meio rural. O estrangeiro, esse mesmo estrangeiro, ele pode ter todos os imóveis comerciais e residenciais dentro de uma cidade, ou que o dinheiro der conta de comprar sem limite, pode ter também todas as empresas comerciais e industriais, pode ter uma companhia aérea, e por que ele não pode ter uma fazenda? Qual é o preconceito? Por que na cidade pode tudo e no setor rural não pode absolutamente nada, se esse mesmo estrangeiro ele está disposto a abrir uma empresa nacional no nosso país e vai responder pelas leis brasileiras e com isso gerar mais emprego e gerar mais alimentos. Então essa é a grande reflexão que o projeto traz à sociedade e também ao parlamento. A gente vive no mesmo país, não é possível tratar o mesmo estrangeiro de maneiras diferentes na cidade e no campo. E quem pode comprar as terras? São tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas? Sim, são pessoas jurídicas ou físicas e que estão dispostas a abrir uma empresa nacional e que responda pela nossa lei ambiental, pelo Código Civil, pelo Código Criminal brasileiro, pelo Estatuto da Terra, que prevê o cumprimento da função social, porque senão ele pode ser desapropriado, caso tenha o objetivo de especular pura e simplesmente. Então ele vai responder como um cidadão brasileiro normal, por todas as nossas leis. E quando há um estímulo para estrangeiros virem ao Brasil comprar terras e, de repente, até estabelecer um agronegócio, um empreendimento agrícola ali, esse dinheiro que resulta dessa produção, ele não vai embora do país, senador? Não, porque como é uma empresa brasileira, nacional, então esse recurso ele fica no país. Se fosse diferente, se fosse uma empresa estrangeira, aí eu concordo com você. Praticamente o bônus todo iria para fora, não ficaria no país. Mas os empregos que vão ser gerados aqui dentro. A economia que vai aquecer do comércio das cidades é também no nosso país. E claro que a riqueza gerada pela empresa também será toda aplicada aqui no nosso país. Eu não tenho dúvida disso. O agro representa 1/3 da nossa economia, dos empregos gerados, da nossa balança comercial, do PIB. Isso nós alcançamos esse protagonismo praticamente sozinhos. Se você fizer um levantamento, são dados oficiais, apenas 0,4% do território brasileiro é de estrangeiro, é menos de 1%. Ou seja, não teve praticamente influência nenhuma nesse bom desempenho do agro, que hoje o Brasil é um grande exportador de alimentos no mundo. Agora você imagina se a gente criar esse novo ambiente de negócio com regras claras, critérios, com limitações, proporcionando que esses estrangeiros invistam no nosso setor aqui no país, o que o Brasil não poderá ser capaz de fazer no mundo, com geração de mais alimentos e de mais riquezas. Então, isso é uma avaliação que merece toda a nossa atenção, porque é um fato consolidado praticamente a inexistência de investimento estrangeiro no Brasil, infelizmente, dada essa legislação restritiva que a AGU interpretou desde 2010, que já fazem mais de 10 anos, quase 10 anos praticamente.
O senhor tem uma estimativa de gerar 50 bilhões por ano de investimento com essa proposta, né? Esse cálculo, ele leva em conta quais critérios? Quando a gente soma toda a cadeia produtiva, que inclui carne, inclui grãos, celulose, fruticultura, a piscicultura, né, peixe, e tantas outras atividades que compõem o agro, nós temos um cenário pessimista de 50 bilhões de reais por ano de novos negócios acontecendo aqui no Brasil. Por isso que ele tem essa relevância. É um projeto de alcance nacional, vai contemplar todos os 27 estados brasileiros, pequenos, médios, grandes produtores, todos os setores, primário, secundário, a agroindústria será certamente muito contemplada e, portanto, ele tem esse alcance social e econômico. Senador, vai passar aqui pelo Congresso também um outro projeto, que é o acordo que foi assinado entre o Brasil e a União Europeia depois de 20 anos. Eu vejo com bons olhos essa iniciativa e a gente tem que aplaudir, né, as boas conquistas, né? E eu considero isso um marco importante na história do país. Eu, pessoalmente, já defendia essa iniciativa desde o período que estive na Câmara dos Deputados por 8 anos e o governo teve a iniciativa agora de consolidar essas tratativas que, claro, que passam por um trâmite, estão sujeitas à aprovação nos congressos dos seus respectivos países, mas eu celebro essa iniciativa porque acho que isso vai abrir um novo mercado para o agro brasileiro, como também, evidentemente, nós estaremos abertos aos países da União Europeia para que comercializem os seus produtos, na grande maioria produtos beneficiados, e, portanto, é uma mão de via dupla, né? É bom para nós e é bom para eles também. Nós vamos agora nos debruçar em torno dessas tratativas, do que foi de vantagens para o país, o que nós tivemos que flexibilizar também para que esse acordo fosse possível, mas eu acho que nós temos muito mais vantagens do que desvantagens com a boa parceria que foi formada entre o Mercosul e também a União Europeia. A indústria brasileira é que não está muito feliz, né? Porque a indústria brasileira é menos competitiva que a da União Europeia, vai ter que correr atrás desse prejuízo, né, senador? Essa é a lei de mercado, né? Quem é competente se estabelece e a nossa indústria, ela é uma indústria eficiente, claro que pode melhorar sempre. Há outros instrumentos que o governo pode promover compensações por essa abertura. Vi, inclusive, através da imprensa, uma preocupação maior com o segmento de vinícolas, né, de produção de vinhos, que ficou bastante temeroso com esse acordo, que isso poderia prejudicar as montadoras de veículos, mas como dizem, né, por aqui, o ótimo é inimigo do bom. A gente nunca consegue o ideal, né, o maravilhoso, mas o possível. E eu acho que o governo vai ter muito equilíbrio nessas tratativas de defender a indústria brasileira, os nossos interesses e, claro, sempre com esse viés de criar novos mercados, de poder alcançar novos consumidores com os nossos produtos, especialmente os produtos primários, as nossas commodities que são tão competitivas. O último passo para negociar a assinatura desse acordo foi o de que o agro, né, o setor agrícola, se comprometeria em cumprir o Acordo de Paris. O senhor acha que isso é possível? Eu acho que a gente faz mais do que estão nos pedindo. Se for só para cumprir o Acordo de Paris, eu acho que o Brasil já está anos-luz na frente de todos os outros países que são signatários. E eu digo isso com muita segurança e tranquilidade, porque se você fizer um apanhado entre todos os países, não só dos que são signatários do Acordo de Paris, o Brasil lidera o ranking mundial na proteção do meio ambiente. Se você somar as áreas de unidade de conservação e terras indígenas, nós temos 30% do nosso território preservados. O segundo país nesse ranking é a Austrália, que tem 17%, quase a metade do que o Brasil protege.
Quando você faz uma análise das florestas, né, da vegetação, da cobertura vegetal, aí é de banho que o Brasil dá, é de lavada, porque nós temos 67% de todo o nosso território protegido, as nossas florestas. E se você comparar com os Estados Unidos, que é uma potência mundial e que é o nosso maior concorrente na produção de alimentos, os Estados Unidos não têm nem 20% do seu território protegido. Então o Brasil dá exemplo do que realmente, do que verdadeiramente é proteção do meio ambiente, protegendo as suas nascentes, protegendo os seus rios, protegendo a sua fauna, a sua flora. E, além disso, o produtor rural que preserva dentro da sua propriedade privada uma parte do seu patrimônio com as reservas legais que são previstas na nossa Constituição. No bioma amazônico são preservados 80% da propriedade rural com cobertura vegetal e nos outros biomas, na grande maioria dos outros biomas, 20% daquele patrimônio ele é também protegido, protegida a sua floresta, dependendo de qual seja o bioma. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma preocupação de que o país, o Brasil, dá o grande exemplo ao mundo do que verdadeiramente é proteger o meio ambiente. Às vezes, até os países fazem embargos aos produtos brasileiros, como já foi feito a carne no passado, e há agora também uma ameaça latente em relação à questão dos agrotóxicos, que é outra polêmica que está em debate na Câmara também, se a liberação de agrotóxicos fica mais fácil ou não. O que o senhor acha dessa proposta que está na Câmara? Eu acho que existe um caminho natural e quem define o ritmo desse caminho é o mercado, né? O consumidor. Qual o nível de alimento que ele quer consumir, né? A qualidade e o nível. Acredito que o consumo tem crescido muito de alimentos orgânicos, é um mercado crescente, é um mercado que ao longo dos próximos anos deve se expandir exponencialmente e é o consumidor que tem ditado esse ritmo, né? Se o uso defensivo ele deve ser deliberado ou se deve ser minimizado, e a lei de oferta e procura é que determina isso, né? A quantidade, a qualidade do alimento. Claro que a gente tem que ter também a franqueza de dizer que, infelizmente, não é possível produzir 100% de alimento orgânico. Primeiro, porque não tem um consumidor que pague por esse alimento mais caro. E segundo, porque não existe escala para isso. Mas eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que cada vez mais a tecnologia tem se somado ao produtor para que seja menos necessário o uso de defensivos. Até porque isso vai baratear a sua produção e, evidentemente, vai melhorar o resultado da sua renda. Essa proposta está na Câmara, mas vem para o Senado. Pelos embates que têm ocorrido na Câmara, o senhor acha que ela vai chegar ao Senado? Eu acho que sim, é um enfrentamento que não é possível ficar desviando, né, do debate, do diálogo. Eu acho que tudo precisa ser discutido com equilíbrio, com responsabilidade, e acho que a Câmara o fará. E nós, evidentemente, vamos ter oportunidade aqui no Senado também de poder aprimorar esse texto e o projeto quando chegar aqui à casa. Uma outra relação internacional que afeta o Brasil no agro é o comércio China-Estados Unidos e a relação China-Estados Unidos, né? O Brasil ainda tem a China como o maior comprador dos produtos agrícolas e está tentando estabelecer mais negócios com os Estados Unidos. O Brasil perde com essa guerra entre China e Estados Unidos? Eu acho que é uma oportunidade, né, para o Brasil. Se existe um estremecimento na relação comercial entre esses dois grandes países, passa a ser uma boa oportunidade do Brasil estreitar essa relação com a própria China, que tem um mercado, né, consumidor enorme, 1,5 bilhão de pessoas que moram na China. E claro que pessoas que estão ávidas por alimento, principalmente, né? Por carne, por arroz, por feijão, enfim, por todas as coisas, soja essencialmente. E acho que essa dificuldade de relacionamento, ela pode virar para o país uma grande chance da gente poder aumentar nossa pauta de exportação para a China e claro que com isso fazendo aumentar a oferta de alimentos no país, porque na medida que você tem mais cliente, você incentiva e estimula a produção. E o Brasil tem a cada ano ampliado a sua produção, batido recordes, né, em produtividade a cada plano safra. E acho que a China é um grande cliente, um grande consumidor do país e vem se mostrando um grande parceiro comercial do Brasil.
Acho que o governo está muito atento a isso. A ministra Tereza Cristina é uma pessoa extremamente preparada, foi deputada federal e está muito atenta, né, a essas boas oportunidades, tanto com a China quanto com o mercado europeu agora, que o Brasil comemorou essa boa parceria, né, com a União Europeia. A aproximação que o governo já demonstrou e tem realizado na prática aos Estados Unidos prejudica o setor agrícola e as exportações para a China? Não, eu acho que as relações bilaterais com o Brasil, com os Estados Unidos, ou com a França, ou até com a própria Rússia, são relações mútuas de interesse, né, comercial. Isso não significa que isso não representa um fechamento de portas ou janela com outro país, né, com a China. Claro que sempre existiu com os Estados Unidos uma relação comercial muito forte, com a pauta de importação e exportação ativa, e isso nunca foi empecilho para a China, né? O que tem que se contemporizar na relação bilateral são os interesses, né? O interesse de cada nação em vender os seus produtos, em poder oferecer os seus serviços, e isso é o que prevalece. E para o setor crescer, senador, qual o senhor acha que são os desafios que têm que ser superados? Olha, especialmente no agro, eu sempre gosto de usar essa expressão, né? O Brasil é imbatível na porteira para dentro, né? Dentro da propriedade rural não tem nenhum país que compete com o Brasil. Primeiro porque nós temos um clima e o solo favorável, né, que nos proporciona fazer até 3 safras por ano, né? E na maioria dos outros países não é mais do que uma safra. E por isso que o Brasil lidera o ranking da maioria das commodities, né? Primeiro na produção de laranja, de açúcar, primeiro praticamente na produção de soja, milho é o terceiro maior produtor. Então o Brasil demonstra que é um país competente e eficiente da porteira para dentro. Os nossos gargalos é justamente da porteira para fora, né? Era a logística que é um entrave que nós precisamos enfrentar. O Brasil tem um custo médio da tonelada transportada de $90, os Estados Unidos é $20 essa mesma tonelada, na Argentina é 40, é bem menor também que o nosso país. A nossa capacidade de armazenagem também é um outro gargalo que nós precisamos avançar. O Brasil não tem capacidade nem para 15% de armazenagem da sua produção. O Canadá já chega a 80%, os Estados Unidos 65%, que é o nosso maior concorrente. Então, são um dos entraves que a gente precisa também melhorar bastante para a gente ter cada vez mais eficiência. O senhor é o senador mais jovem e está cumprindo o mandato com a senadora Cátia Abreu, que é a mãe, né? Uma situação inusitada. O senhor tem 2 curiosidades numa pessoa só. Como é isso, senador? Bom, primeiro que para mim dividir o mandato com a minha mãe é um orgulho, né? Como filho, que tenho ela como exemplo de mulher, de mãe, né? de política. E para mim é uma grande oportunidade, porque aprendo muito com ela, como sempre aprendi enquanto estive na Câmara dos Deputados. Tem divergência de voto aí? Sempre. Nós somos convergentes em muitos temas, em várias votações, mas também divergimos em outras. Isso é muito comum. E sempre foi assim também na Câmara dos Deputados, quando ela estava no Senado e eu na Câmara. Com relação à idade, embora, né, ainda novo para o mandato de senador, cheguei aqui com a idade mínima de 35 anos, mas com a clareza da responsabilidade que eu tenho, né, num mandato tão nobre, tão importante do Senado Federal, e que eu vim com muito orgulho, com muita alegria, e claro que eu tenho a obrigação, né, o compromisso de poder retribuir com dedicação, com responsabilidade e principalmente com muito trabalho, né? Tenho que honrar os votos que recebi. Essa é a minha determinação. Senador, eu agradeço a presença no Salão Nobre e o senhor está convidado a voltar aí nos 8 anos de mandato. Espero. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você.